Oi. Olá, pessoal. Essa gravação é algumas dicas para vocês para o trabalho final do PIE, que compreende a elaboração da apresentação do tema e como vocês farão a apresentação a escrita dos fundamentos, dos argumentos já estabelecidos nos títulos do sumário argumentativo. Então, eu vou apresentar para vocês, primeiro, uma tela. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que a apresentação do tema, a gente também pode chamar de contextualização do tema, é uma parte muito importante para o leitor. O objetivo desse conteúdo para o leitor é que ele compreenda a sua problemática quando ele for ler. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o leitor, ele é uma criança que não sabe nada. Então, a gente tem que informar para ele todos os conceitos básicos, todas as informações importantes que estarão na sua problemática para que ele compreenda o porquê existe a sua lacuna jurídica, a sua problemática jurídica. Então, para isso, pessoal, para a escrita da sua lacuna jurídica, para a escrita da sua contextualização, para a escrita da sua apresentação do tema, todas as informações relevantes sobre o seu tema devem ser consideradas. O objetivo dele aqui não é deixar dúvidas. Quando o leitor lê a sua problemática, a gente não pode ter dúvida nenhuma sobre o tema. Então, vamos pensar no seguinte: o leitor sabe o que é o objetivo do desenvolvimento sustentável? Não, então você tem que contar o que é. Para isso, você vai ter que apresentar citações. Você vai ter que apresentar citações, e aqui, gente, utilizar citações indiretas. O que é citação indireta? A citação indireta são as palavras, são sua, mas o pensamento é do autor de onde você está tirando. Pode ser da lei, do julgado, do autor que você está usando. Você vai parafrasear, você vai escrever com as suas palavras o que era definido ali. E para isso, você tem que colocar a citação em nota de rodapé e fazer a citação bonitinha. A gente vai ter outro vídeo falando sobre citação em nota de rodapé, ok? E, pessoal, tudo que for necessário, vocês vão ter que escrever ali. O que a professora fala para vocês? Para primeiro, antes de escrever, criar o seu caminho das ideias. Sem o caminho das ideias, não tem como você criar um texto que tenha coerência, coesão e que tenha sentido para a problemática. Então, como que você vai fazer isso? Primeira coisa é ver quais são esses pontos que são importantes estar na sua apresentação. Para isso, você vai olhar para a sua problemática. Então, todos os pontos que tiver na sua problemática, na sua perguntinha, devem ser apresentados ao longo da sua apresentação do tema. E aí, você vai apresentar conceitos, exemplos. Aqui vocês podem colocar dados estatísticos, vocês podem colocar notícias de jornal, para chamar a atenção do leitor e dizer para o leitor o quão importante é o seu tema para que chegue na problemática. Então, vamos olhar aqui essa problemática. Essa problemática, como a participação social auxiliou na criação de políticas públicas municipais nos últimos 10 anos em Unai. Primeira coisa, para que a pessoa entenda, ela tem que compreender, primeiro, o que são políticas públicas municipais, o que são políticas públicas, o que são políticas públicas no município, o que é participação social e o que é a forma de participação social em políticas públicas. Então, esses pontos, a pessoa que for escrever a apresentação do tema, ela tem que colocar esses pontos de forma em que vai trazer conceitos. Então, ela vai pegar a lei que define o que é políticas públicas, ela vai pegar julgados que definem quais são esses problemas voltados para as questões de participação social. Isso tudo é importante. A professora vai abrir agora uma folha de papel normal. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o caminho das ideias para vocês aprenderem a criar o caminho das ideias antes de escrever. Beleza. Então, o que a gente vai fazer?
primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a gente tem a problemática, então vamos criar o caminho das ideias para a apresentação do tema nessa problemática. Apresentação do tema. Então, primeira coisa, o que é importante, então, entender para esse caminho das ideias? A gente tem que definir o que é políticas públicas. Depois de definir o que é políticas públicas, é importante trazer sobre políticas públicas nos municípios. Depois, é importante a gente saber isso em relação à participação social. Então, o que é a participação social? E depois, o que é participação social em políticas públicas municipais. Beleza. O que eu tenho que apresentar? Isso aqui que eu acabei de fazer é o caminho das ideias. E aí, o que a professora... Eu vou ter que colocar só assim, para vocês entenderem que é o caminho das ideias. O que a professora faz? Eu coloco isso aqui tudo em destaque. Beleza. E aí eu vou pensar, qual que é a nossa sequencinha? Eu tenho que ter lei, analogia, costumes, princípios gerais, julgados e autores. Essa é a nossa sequência, não é? Das fontes do direito? Muito bem. E aí, a ideia é o seguinte. Eu vou pensar o seguinte. Existe lei que define o que é políticas públicas? Tem. Então, eu vou apresentar elas aqui. Professora, não tem analogia, não tem costumes, não tem princípios gerais. Então, você não usa esse aqui, você pula. Professora, eu tenho julgados que definem o que é políticas públicas. Eu quero colocar. Não, professora, eu não quero colocar. Eu quero colocar só a lei e eu quero colocar somente os autores. Não tem problema. Vocês vão definir o que vocês querem colocar para conceituar. Professora, pode ser só autor? A gente está trabalhando pesquisa jurídica. Só autor é uma coisa que não é legal. Então, se forem realizar, somente a lei vocês têm que colocar de todas as formas. Aí, por exemplo, se for aqui na política pública nos municípios, professora, eu não tenho analogia costume, mas eu tenho julgados que falam como que são as políticas públicas nos municípios. Então, vocês vão colocar os julgados, 1, 2, e discutir, gente, parafraseando, definindo como é o seu texto. Então, basicamente, aqui nós teremos um parágrafo, aqui outro parágrafo, aqui outro parágrafo, eu vou copiar aqui, outro parágrafo, e outro parágrafo. Professora, e se eu der mais de 2 parágrafos para escrever isso? Porque ficou grande, porque faz sentido, não tem problema. Mas, no mínimo, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4 parágrafos de um texto coerente e coeso, com citações indiretas e as fontes em nota de rodapé. E aí a gente vai ter outro videozinho explicando como fazer as referências em relação a isso. E aí, vocês vão utilizar, por exemplo, participação social em políticas públicas municipais, eu não vou ter analogia, mas eu vou ter autores. Participação social, eu não vou ter tal. Faz de conta que eu vou usar essa sequencinha. A dica para vocês é montar primeiro esse caminho das ideias. Depois de montar o caminho das ideias, busque as informações que vocês já coletaram nos quadros de vocês. Traz essas informações para cá, escreva com as suas palavras o texto e façam a citação em nota de rodapé. Ok, pessoal? Essa é a apresentação do tema. Professora, para o meu trabalho final, eu também devo apresentar ou definir algumas questões. E aí, nós temos um trabalho final publicado na faculdade. Então, vocês vão entrar no site da faculdade. Aqui no site da faculdade, vocês vão entrar em site FPM. Aqui no site da FPM tem um cantinho aqui, que é muito bom, porque vocês vão vir aqui, ó,
clínica jurídica, produtos. E nos produtos da clínica jurídica, vocês vão entrar em direito e as redes sociais. Aqui tem exemplos, vários exemplos de trabalho final, para vocês compreenderem, lerem, verificarem, só para vocês verificarem como que são as questões. Então, vem cá. Vou aqui no sumário, ó, a gente tem várias opções aqui no sumário. Por exemplo, o uso inadequado de redes sociais pelas crianças. Então, vou lá, vou clicar, cheguei. Viu que aqui, ó, eu tenho 3 parágrafos construídos apresentando o tema em relação a mecanismos jurídicos que impedem a pornografia infantil nas redes sociais. Essas eram as problemáticas e eles precisavam contextualizar todo o tema. Então, eles vêm trazendo o problema sobre redes sociais para depois destacar todos os pontos. Isso aqui, gente, é a apresentação geral que vocês vão fazer sobre o tema de vocês. Para o trabalho final, ainda vocês devem fazer os fundamentos. E aqui nos fundamentos, você vai colocar um pouco maior. Nos fundamentos, o objetivo é vocês apresentarem de onde vocês tiraram as informações. E aqui, a dica para escrever o fundamento de vocês é: vocês não coloriram e deixaram o argumento, por exemplo, aqui faz de conta que o argumento estava colorido de proliferação de casos de pornografia, faz de conta que o colorido estava de amarelo, beleza? Alaranjado, tá aqui alaranjado. Lá no quadro de vocês já está tudo alaranjado, então você sabe identificar de onde você tirou a informação. Você vai trazer parafraseando, ou seja, fazendo citação indireta com as suas palavras das informações que estão no quadro e destacando, olha, daqui eles tiraram isso do artigo 4º do Estatuto, o artigo 246 também do Estatuto. Eles usaram a decisão do TJMG em relação a isso, e também usaram o autor tal. Não, na verdade, aqui é um relatório de órgão governamental, mas poderia ser o autor tal em relação a isso. Ou seja, trazem todas as informações, faz a paráfrase e coloca em nota de rodapé as citações desses textos, ok? As citações e as notas de rodapé vão ser a nossa próxima aula, certinho? E aí vocês devem escrever isso. Lembrando, se o sumário, se o seu título ele é subdividido em 2 subtítulos, os fundamentos vêm apenas aos subtítulos. Eles não vêm no título principal, porque o título principal é a junção do 1.1 com 1.2, certinho? Qualquer dúvida, a professora está à disposição de vocês lá na faculdade, e na nossa próxima aula a gente vai ter correções dos sumários de vocês para que vocês possam finalizar esse trabalho de vocês. Combinado? Qualquer coisa, então, um beijão para vocês. Até mais.